Senhor Deus, Rei dos céus, poderoso, nós vos louvamos, nós vos adoramos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, que nos concedeis a graça de honrar numa única solenidade os méritos de todos os santos, dignai-vos derramar sobre nós, em atenção a tão numerosos intercessores do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte o servo de nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono e dos anciãos, e dos 4 seres vivos, e prostrados, com o rosto em terra, diante do trono. E adoravam a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. Então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Do Senhor é a terra, e o que nele existe, o mundo e coisas que habitam. Deus fundou a terra sobre os mares e consolidou sobre as águas. Quem poderá subir a montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? Os que têm as mãos limpas, as mãos inocentes e o coração puro. Os que não invocou o nome de Deus em vão. Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, o Salvador. Esta é a geração daqueles que o procuram, que procuram a face de Deus.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. E o mundo não nos conhece, se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé para clamar em Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis, diz ele aos discípulos, quando por minha causa insultarem vocês, perseguirem vocês, difamarem vocês, e com muitas mentiras disserem todo o mal contra vocês. Alegrai-vos e exultai, porque será grande no céu a tua recompensa. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto. Uma realidade muito bonita da nossa fé está numa declaração que fazemos quando rezamos o creio. Nesta oração, dizemos que é essencial, aquilo que é essencial e aquilo que é fundamental, que orienta o nosso pensamento da doutrina cristã. No creio está todos os elementos da doutrina cristã. E nós dizemos, creio na comunhão dos santos. Essa declaração ensina o catecismo da Igreja Católica, abrange duas realidades espirituais: a comunhão com as coisas santas e a comunhão entre as pessoas santas. Os santos são membros da Igreja, que nos recorda que não caminhamos sozinhos nesse mundo. É uma verdade profundamente consoladora, pois cremos que existe uma comunhão de vida além do tempo, atemporal,
entre todos aqueles que pertencem a Cristo. Mas o interessante é que quando aprofundamos a vida e o grau de santidade dessas pessoas, percebemos que, de certa forma, há uma escolha pessoal de Deus. Deus escolhe. É Deus que faz isso. Deus não avisa antecipadamente o seu escolhido para ser santo, desde os tempos da criação. Todos conhecem aquela narrativa maravilhosa do grande escritor brasileiro, João Ubaldo Ribeiro. Uma espécie de conto que ele é baiano, né? O João Ubaldo Ribeiro. Uma espécie de conto que ele, chamado O Santo que não acreditava em Deus. Deus veio ao mundo, só para resumir a história. Deus veio ao mundo, fala com um pescador no meio do oceano, e até convenceu o pescador que ele é Deus de verdade. Vai um tempo que o pescador não acredita, é lógico que ele é Deus, né? E ele quer falar com um rapaz chamado Quincas das Mulas, que é um cara assim totalmente fora dos padrões, né? É mulherengo, frequenta bordel, bebe pra caramba, totalmente fora dos padrões. E ele cria mulas, mas ele tem uma atitude, do dinheiro que ele consegue vender as mulas, ele pega uma grande parte e dá para os pobres da cidade. É só isso de bom que ele faz. E Deus, então, na narrativa desse grandioso escritor baiano, veio ao mundo e pede ajuda para encontrar esse Quincas das Mulas. Segundo Deus, ele quer tirar umas férias e quer deixar o Quincas das Mulas no lugar para tomar conta, né, das coisas. É uma reflexão bastante interessante e ilustrativa, justamente para dizer que é Deus que escolhe quem vai ser santo. Não nossos critérios, ninguém consegue ser santo. Os nossos critérios não dá. Nós somos muito fofoqueiros, nós somos muito ardilosos, nós somos sempre estamos julgando os outros, sempre se achando melhor que os outros. A gente não consegue escapar muito dessa coisa. Por isso que é importante Deus, Ele fazer essa escolha. É Deus que tem que escolher. Às vezes a pior pessoa que a gente pensa que é mais candidato a santo do que nós. Não é à toa que Mateus, lá no Evangelho, fala, né? Acusando os fariseus e os doutores da lei. As prostitutas vão estar na porta do céu para receber vocês, né? Eles xingavam tanto. E Mateus fala isso, ele envia uma inversão, né? E essa narrativa, altamente recomendável a leitura de todos, é muito interessante porque traz esse ensinamento da doutrina cristã. E revela o seguinte, que Deus é sempre o protagonista. Deus é sempre o protagonista da santidade. É Deus que manda. Ele está acima de tudo. Deus está acima da sua estrutura mental, Deus está acima da sua estrutura social, Deus está acima de todas as formas, costumes e tradições da sociedade, inclusive morais. Inclusive moral, que nós gostamos muito de entrar nesse viés, né? Ele gosta muito de ser imoral. Nós gostamos de ser imorais quando você julga os outros pela moral. Bom, a história da igreja revela que em algum momento deram prioridade os santos em escolher a santidade somente quem era clérigo da igreja. Em algum momento da história a igreja se perdeu dessas coisas.
Quem era santo? O bispo, o padre, a freira, poucas. Mas a maioria era assim. Esse é um período ruim da igreja, que olha somente para si mesma. Mas a verdade mesmo é que os santos tão importantes da igreja não são padre nem bispo. Grande parte deles são leigos. São Francisco de Assis, por exemplo, não era padre. É um dos santos mais conhecidos no mundo. Santa Teresinha. São pessoas que não fazem parte do clero. Os santos mais populares da igreja. Mas essa é a verdade. Parece que o Espírito Santo de Deus age na história. Deus não pede autorização para ninguém. Talvez porque esquecemos a lição básica contida no creio. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Essa é a ordem doutrinal. A igreja está entre a ação do Espírito Santo e a santidade. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Essa é a sequência. Então, quando a gente coloca a igreja como acima de tudo, esquece do Espírito Santo, acontecem essas coisas. Quando a gente coloca tudo mais acima, a comunhão dos santos fica prejudicada. Essa é a ordem correta. Creio no Espírito Santo da Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Só uma igreja quem tem o Espírito Santo. Essa é a verdade. Portanto, creio na comunhão dos santos. E não é por acaso que essa sequência, né? Deus está sempre colocando a igreja de volta no trilho. Não adianta. A igreja sai dos trilhos, Deus vai lá e bota no trilho de novo. Isso em 2000 anos de história, 2023 anos de história, é assim. Jesus não quer que a gente saia dos trilhos, mas a gente é teimoso, de vez em quando a gente sai do trilho. Aí vem Deus e bota no trilho de novo. Desde o Concílio Vaticano II, uma obra e ação do Espírito Santo, que foi o Concílio Vaticano II, a doutrina cristã também tem olhado para a santidade que existe na vida cristã dos leigos. O concílio trouxe de volta aquilo que era o original. A santidade não pertence ao clero. A santidade não pertence a bispos, nem ao Papa, para falar a verdade. É uma tradição chamá-lo de sua santidade, só. E tenho certeza que ele se incomoda muito com isso. O João Paulo II falava isso. Eu fico muito incomodado como ficam chamando de sua santidade. Porque é um incômodo, né? É um título antigo, tradicional, tudo, mas é uma coisa que pode ser desvirtuado o sentido, né? É mais desrespeitoso, é um título de respeito somente. Mas a santidade não é exclusiva para o clérigo. Nunca foi. Os historiadores dizem que entre o século IV e V depois de Cristo, as comunidades católicas cristãs passaram a venerar seus membros que deram a sua vida pela fé e na defesa da comunidade, morreram pela fé e pela igreja, pela sua comunidade. A sua maioria com o martírio. A época que mais se matou gente católica foi entre o século IV e V, por causa da fé, porque era católico só. Não tinha outras razões, era porque era católico. E essas pessoas resistiram, permaneceram na fé, permaneceram
no amor à igreja. Pedro, Paulo, né, os apóstolos todos passaram por essa fase do martírio, né, do grego martiria. Martírio vem de martiria em grego, que significa testemunho. É o testemunho com a própria vida. Ou seja, é uma força estranha que a pessoa tem de não abandonar de jeito nenhum a fé em Jesus Cristo. Carta aos Romanos, capítulo 5. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. A fome, a desgraça, isso, aquilo, você pode pensar no que você quiser aí. Paulo diz, nada pode nos separar do amor de Cristo. Essa é a expressão que completa essa verdade, né? Sobre o martírio, o testemunho. Não é só nós católicos que temos esse privilégio, né, da santidade. Os muçulmanos também têm essa veneração pela santidade. Só que os muçulmanos legítimos, a santidade é uma coisa. Para os fanáticos muçulmanos, a santidade é outra. Para um fanático muçulmano, para ser santo, ele tem que jogar uma bomba em algum lugar, morrer, amarrar uma bomba no corpo e explodir o lugar. Esse é o santo. Esse é considerado santo. É considerado mártir, né? Que não é, na verdade, aquilo que o Alcorão ensina, né? Então, existe essa perspectiva de santidade. Nós precisamos de pessoas da igreja que tenham vivido problemas seríssimos, graves, e que ajudem a gente a entender, às vezes, o que a gente está passando. Uma igreja que não tem santo não vale nada. Uma igreja que não produz santo não tem valor. Não produz nada. Não indica nada. Para que você está na igreja? Só para dizer que está na igreja? Se é só para isso, perdendo seu tempo. Né? A igreja, ela é fonte fundamental. A santidade, os santos que você coloca aqui, na janela tem Santa Rita, tem São José, tem a Sagrada Família, tem Nossa Senhora, tem São Pedro ali, tem esse Jesus aí do raiozinho, que é o misericordioso, que é o mesmo Jesus ali da cruz, né? Nossa Senhora Aparecida, a mãe de Jesus, né? Por que você tem? Porque são pessoas que viveram a nossa condição e que passaram por problemas seríssimos e que superaram, que venceram. Então a gente precisa dar referência. Os evangélicos, eles têm uma estratégia, né, fundamental. A estratégia deles, primeiro, é o quê? É destruir na sua cabeça a santidade. Então Nossa Senhora não é santa, santo não existe, vai destruir a sua santidade. Você vai ficando fraco, porque você que é mãe, tem referência à mãe de Jesus, e alguém chega para você que ela não é santa, que ela não é nada, você perde a referência. Então você fica fraco. Você se enfraquece. Então, eu estou dizendo que é interessante a estratégia deles, mas é meio satânica, né? É uma estratégia meio satânica. Ele vem para desqualificar a sua fé, dizer que a sua fé é uma porcaria, que não sei o quê, falar aquelas monte de coisa, para te enfraquecer. Você é fraco, você facilmente cai, né? Naquela... você atinge o objetivo deles, né? Santo existe sim. E se uma igreja não produz santos, não presta para nada.
não serve para nada. Então a comunhão nasce da fé que Deus nos dá no dia do nosso batismo. Com efeito, abre-se então uma porta espiritual que nos introduz no mundo espiritual. O santo, ele vive no mundo espiritual. Mesmo em vida, ele vive na vida e vive numa espécie de mundo espiritual necessário. O batismo nos chama para se incorporar à Trindade. Nós nos incorporamos à Trindade e nos incorporamos à Igreja. Jesus pediu muito a Deus pelos seus discípulos, naquele capítulo 17 de São João. Em uma das 3 orações mais importantes de Jesus, segundo São João, segundo os Evangelhos, antes da sua morte, Jesus pediu que houvesse comunhão só. Que houvesse comunhão entre os discípulos. Não conseguiu, ele pediu, mas não resolveu nada. Sexta-feira da Paixão, quinta-feira ele é preso, sexta-feira da Paixão acontece aquilo tudo, cada um vai para um lado, comunhão não tem, né? Cada um vai para um lado, cada um está com medo, o outro é isso, outro é aquilo. Na Páscoa, Jesus fica 50 dias restabelecendo o que? Essa comunhão. Porque a ressurreição de Jesus vai trazer esse outro impacto muito forte na vida deles. E ver quanto pecou. Judas traiu Jesus, mas ele enxerga depois o tamanho do pecado que ele cometeu. Por isso ele toma aquela atitude radical. Ele toma consciência do grande erro que ele cometeu. Jesus quis revelar que a verdade mais profunda da Igreja deve ser uma comunhão plena com Deus, uma comunhão de amor e de intimidade. Na Páscoa, durante 50 dias, Jesus ressuscitado vem trazer essa mensagem, para que a gente se esforce para viver em comunhão entre nós e com Deus. A nossa fé em Jesus Cristo ressuscitado e crucificado deve ser uma fornalha ardente de amor. É assim que os santos dão testemunho da Igreja, da sua vida de fé. Deus nos concede essa santidade perfeita. Diz Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Deus nos concede essa santidade perfeita, essa coragem de enfrentar, essa coragem de não se sentir fraco diante dos grandes problemas. Comunhão é amor. Quando os membros de uma comunidade estão em comunhão, eles demonstram amor pela comunidade, apesar das nossas diferenças. São grandes. A gente demonstra o amor, não fica falando só que ama. A gente demonstra o amor. Alegrai-vos com os que estão alegres, dizia Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12. Alegrai-vos com os que estão alegres e chorai com aqueles que choram. O menor ato de caridade irradia uma luz que gera a comunhão e que beneficia a todos nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, pelo poder do Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Deus dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, na solenidade de hoje, litúrgica, em que celebramos o dia de Todos os Santos, oremos àquele que pode saciar a nossa fome de santidade e de vida, dizendo com muita alegria: santificai, Senhor, a tua igreja. Fazer nascer em vossa igreja pessoas que sentem mais comprometidas com o anúncio do Evangelho, a exemplo dos apóstolos e dos evangelistas, nós vos pedimos. Dai-nos a capacidade de testemunhar com nossa vida a força das bem-aventuranças, apoiados no testemunho corajoso dos mártires e dos santos e das santas. Nós vos pedimos. Ó Cristo, sois o autor de toda santidade, ouvi as nossas preces e atendei estes pedidos que humildemente nos apresentamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar e fazer as nossas orações. Nesse sacrifício, para a glória do seu nome. Aceite com bondade, Senhor, os dons que te apresentamos em honra de todos os santos e fazei-nos sentir a intercessão daqueles que já alcançaram a imortalidade. Por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, damos graças sempre e em toda parte. Hoje nos dai a alegria de celebrar a cidade santa, a nossa mãe, a Jerusalém do céu, onde a Assembleia dos Santos, nossos irmãos e irmãs, glorificam eternamente o teu nome. Peregrinos dessa cidade santa,
na fé e na alegria, ao vermos glorificados os ilustres filhos da Igreja, que nos destes como exemplo e auxílio para a nossa fragilidade. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a tua glória, dizendo a uma só voz: o céu e a terra proclamam a vossa glória. Nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na tua presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia sagrado, a e santas, durante a vida, imitaram a Jesus Cristo e humildemente nós te suplicamos. Santificai os dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Proclamamos: vinde. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Te agradecemos porque nos admitistes hoje a tua presença para te servir esses santos mistérios e servir a Igreja. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai, Senhor, da Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Algacir e com todos aqueles que estão em verdade a serviço do povo de Deus. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na tua misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os à luz da tua presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, os bem-aventurados apóstolos, com todos os santos e santas da Igreja, que desde o começo do mundo viveram na tua amizade, para cantarmos os teus louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança, seguindo fielmente os ensinamentos que salvam de Jesus no Evangelho, dizendo: Pai nosso que estais no céu, vosso nome, vosso reino, a vossa vontade, assim na terra como no céu.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Podemos todos nos aproximar do altar, cantar a sangue e nosso Senhor Jesus Cristo. Cantando, vamos todos juntos cantar o sangue. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, e seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. E confiadamente vos pedimos a graça de chegarmos também, nós, à plenitude do amor e passarmos desta mesa de peregrinos para o banquete da pátria do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Todo mundo é recomendável ler esse conto do João Baldo Ribeiro. Vá numa livraria, compra lá, leia, você vai amar. Eu estava agora lembrando, né? Que é meio cômico, né? Como é que uma pessoa prova que é Deus? O pescador não acredita que aquele é Deus. Ele está no meio do oceano, aparece um cara, de repente, no barco, né? Então ele começa a pedir prova, ele quer pegar uns peixes, mas não consegue, é complicado. Então ele fala assim, se é Deus mesmo, então vamos pescar tal peixe aí. E Deus tem que provar, né? Então ele faz, Deus é engraçado, ele faz assim, ele tem aquele cabelão igual o Deus, cabelão, ele faz assim, né? Ó, presta atenção, hein? Presta atenção. Ele falava várias vezes, presta atenção. Né? Aí você dá muita risada, né? E depois quando vai achar o Quinca das Mulas, né? O Quinca das Mulas está bêbado num puteiro, numa zona, né? Cheia de prostituta. E Deus acaba indo lá, ele está lá, vamos lá. Imagine a situação, né? É cômico, né? Você vai imaginar que Deus está num puteiro atrás da... É uma coisa impressionante. Mas vale a pena ler essa narrativa que mostra que é uma coisa que vai além dos nossos critérios, né? Deus é santo, Deus é que manda nas coisas, gente. A gente não manda nada. Nós temos nosso modo de viver, nossos costumes, nossas tradições, nossa moral.
Eles têm uma moral mais rígida. Esse pescador, por exemplo, tem uma moral muito rígida, né? Imagine andar com... Escolher um cara que vai num puteiro, ser santo, aqui. Para ele é uma coisa impossível, né? Esse tipo de coisa, de comportamento, um cara que bebe. Imagina, para ele, para aquele pescador é uma coisa absurda, né? Mas você vai se divertir muito se vocês lerem esse texto, né, do João Baldo Ribeiro. Ele já morreu, dona Fátima? João Baldo Ribeiro? Acho que já morreu, né? Acho que ele morreu de tanto beber também, né? Ele bebia muito, João Baldo Ribeiro. Lá da Bahia de Salvador, lá. Muito bom, um grande escritor brasileiro. Que vocês têm que ler. Tem várias obras dele que são maravilhosas, né? E sempre ele pega essas coisas assim, né? Como o Jorge Amado também, né? Pega essas coisas da população, né? Pega essas modo de vida da população e transforma em grandes obras, né? Jorge Amado tem uma obra muito bonita, como é que chama? Esqueci o nome, tão bonito. É verdade, todas as obras dele são bonitas, desde Gabriela, todas são bonitas, né? Mas tem uma que eu esqueci o nome agora, menino, que a família quer batizar o menino, mas a família, a maioria da família, tudo pertence ao candomblé. Entende? Então dá uma confusão, porque a família quer batizar na igreja católica, né? Mas eles querem que o santo batize, o santo lá do candomblé batize. E é uma coisa interessante essa perspicácia, né? E não é contra a doutrina da igreja, é engraçado, né? É assim, Deus é que manda mesmo, né? Deus é que faz as coisas mesmo, né? Deus vai além do nosso critério. Você já leu, esse menino já leu o João Baldo Ribeiro? Não, né? Você já leu? Olha, o seu cabelo está bonito. Olha, que barbeiro que você vai? Me fala. Que eu não acerto um barbeiro que consiga. Entendeu? Olha, que barbeiro que você vai? Rogério. Onde que é? Rogério? Onde é que é, Rogério? É um cortador de cabelo. É um cortador de cabelo, eu sei, mas aonde que é? Que rua que é, você sabe? Onde que é o Rogério? É ele que é o Rogério? Não, como que sabe? É na rua da Badiana. Na Badiânia? Vou descobrir quem é. Eu não acerto, uma hora certa, outra hora... É duro isso, né? Bom, que Deus ajude vocês todos. Vamos se esforçar, tem que se esforçar para caminhar na santidade. E não se esqueça disso, Deus é que manda. O século XX produziu muitos santos, né? Leigos, inclusive. Tem aquele moço da internet, como é que ele chama aquele menino? Que é o padroeiro da internet. Um menino novo que morreu de câncer, gente. Um italiano. Esqueci o nome dele, gente. Vocês não sabem nada também. Está pior que eu, vocês, né? É um menino novo, eu acho que ele é um pouquinho maior que ele, o seu menino aí. Né? É tanta gente, né? É um jovem bonitinho. Ele morreu de câncer, né? E se tornou santo, né? Acho que foi o Papa Francisco que canonizou ele. Né? Tantas pessoas, né? O século XX produziu muitas pessoas. Leigos. Isso é importante, hein? Leigos. A santidade não está no fato de ser padre. Ser padre não quer dizer que nada. Ser freire, né? Todos nós somos chamados à santidade. Todas as pessoas. E os leigos não podem se excluir dessa realidade. Não é? Enfim, que Deus dê um bom domingo para todos, muita saúde, coragem, ânimo. E se vocês encontrarem Deus por aí, fala que eu quero um recadinho, eu tenho que dar um recado para ele muito urgente para ele, viu? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam santos como o vosso Pai no céu é santo, falava Jesus. Coragem para todo mundo, a paz.